Bem, estamos aqui nessa disciplina multiculturalismo, unidade 3, né? A última unidade deste livro, Multiculturalismo. Então, nós vamos aqui, professora Anice, assistente social, e nós vamos aqui falar a respeito do conteúdo dessa unidade 3. O que ele aborda exatamente, né? O que essa unidade aborda? Vem trazer para a gente. Ela vai falar acerca da definição e indicação do multiculturalismo, discutindo as desigualdades presentes na sociedade brasileira. Então, ela vai fazer assim um link entre o culturalismo e as desigualdades presentes na sociedade brasileira. Isso aí é muito importante, é o fechamento deste livro, trazendo aí, né, as desigualdades, inclusive essas desigualdades é algo assim muito importante para que a gente possa entender que ela faz parte do contexto, do conteúdo para entendermos as relações sociais e é ponto fundamental para o curso de serviço social. Vai trazer aí uma abordagem de 3 tópicos, né? O primeiro tópico aborda as políticas multiculturais na América Latina e no Brasil. O segundo tópico fala a respeito das desigualdades sociais e violência de gênero no Brasil. E o terceiro tópico fala a respeito das desigualdades brasileiras em torno da raça. Então, o primeiro tópico, nós vamos ver aqui, nós vamos dialogar acerca das políticas multiculturais na América Latina e no Brasil. Então, como já vimos na aula anterior, que diz respeito à segunda unidade, já vimos que o termo raça, ele é um termo que ele passou a ter muitas críticas pelas ciências humanas. Por quê? Porque o termo raça, ele traz aí imbricado nele o conteúdo do racismo. Então, a gente ultrapassou este termo, ele foi se aprimorando, né, com muitos estudos de muitos autores contido no livro, em que nós vamos passar a entender este termo agora com a característica de etnia. Então, é a partir daí que nós vamos passar a entender o multiculturalismo, né? Então, o multiculturalismo, entre outras coisas, ele reflete as multiculturas que nós temos em um país, que nós temos em um continente, e mais especificamente este capítulo, ele vai tratar, esta unidade vai tratar dos países da América Latina. Então, aqui nós vamos ver a fragilidade das políticas multiculturais na América Latina. Então, os países que nós vamos trazer aqui da América Latina, nós vamos perceber aí que a discriminação, ela se deu de forma mais velada. Por que ela se deu de forma mais velada? De forma mais, assim, mais escusa, né? Não foi de uma forma assim explícita. Por quê? Porque a discriminação, ela se dava no âmbito individual e não social. Então, a característica dela era individualizada. Ela tinha, na América Latina, ela foi vista desta forma, de forma individualizada e não de forma social, né? Social trazendo aí a discriminação relacionada aos índios, aos negros e às minorias. Então, é por isso que nós vamos entender aí que houve muitas fragilidades nas políticas públicas direcionadas as muitas culturas existentes nos países que nós vamos abordar da América Latina. Então, se deu de forma individualizada, né? Não foi vista sob uma perspectiva social, envolvendo aí os índios, os negros e as minorias. Então, vamos entender aqui que muitos governos, eles não reconhecem essa problemática. Muitos governos da América Latina, a exemplo do Brasil, né? Eles não reconheceram e ainda não reconhecem, né,
E quando um governo, ele não reconhece essa problemática, o que vai acontecer? Não há um planejamento para executar políticas públicas nessa direção. Então, o governo, para ele planejar, ele precisa reconhecer que existe essa problemática. Quando ele não reconhece, evidentemente, ele não só vai dar importância, como também não vai executar políticas públicas direcionadas a essas demandas, né? Então, é importante a gente ver aqui como foi que ocorreu, né, esse entendimento nos países da América Latina. Então, vamos partir aqui de uma pergunta. Você sabia que o processo de colonização na América Latina perdurou até o início do século XX? Então, para você ver que os países que compõem a América Latina são países que foram colonizados por outros países da Europa. E isso aconteceu, essa colonização. Por exemplo, nosso país, ele fica na América Latina, ele foi colonizado por quem? Pelos portugueses. Então, muitos dos países da América Latina, esse processo de colonização, ele perdurou até o início do século XX, para você ver que foi praticamente ontem. Então, nós trazemos aí um ranço do processo de colonização, e com ele toda essa problemática da multicultura, da discriminação racial, né? Então é isso que nós vamos ver aí. E o resultado dessa colonização, né? Porque os países dos quais nós vamos falar aqui são países que foram colonizados por países europeus, e cada um com a sua especificidade, cada um com a sua particularidade. Então, nós vamos ver aí que o resultado foi que os países da América Latina foram colônias, como eu disse, né? E, portanto, ao terem sido colônias, eles continuam sofrendo até hoje as culturas minoritárias, ou seja, né, as culturas das demandas menores acaba sofrendo retaliações, né? Por conta desse contexto aí de colonização. E isso aí perdurou até quando? Até a ditadura militar, até em 1980, na ditadura militar. Então, nós precisamos analisar essa unidade 3, ela traz uma análise acerca das políticas multiculturais nesses países da América Latina. Tá? Então, nós percebemos que aconteceu aí um resultado partindo deste pressuposto da colonização por países europeus. Vamos ver aqui a situação da Colômbia. A Colômbia, né, relacionada a essas políticas multiculturais, ela desenvolve-se na década de 1990, definindo o país como multicultural e multiétnico. Ou seja, o país ele vai definir a sua política na década de 90. Olha só, não faz tanto tempo assim, né? E define sobre duas perspectivas. Multicultural quer dizer que são várias culturas aí existentes na Colômbia, e também uma questão aí de multietnia, ou seja, várias etnias existentes na Colômbia, né? A Colômbia faz parte aí da América Latina. Então, a Constituição colombiana, ela é de 91. Olha só, não tem tanto tempo assim, né? Então, essa foi a última Constituição. E o que ela trazia aí no âmago das suas diretrizes? Ela trazia a aplicação dos direitos fundamentais, respeitando a diversidade cultural. Então, só em 91 que foi discutida aí os direitos fundamentais e a diversidade cultural. E, posteriormente, em 93, se deu a aprovação pelo Congresso colombiano, através da Lei 70, tornando ilegal a discriminação. Então, 93, século que? 20,
século XX, que foi aí, através dessa Lei 70, que tornou ilegal a discriminação, para você ver que não tem tanto tempo assim. É uma história nova, né, de combate a essa discriminação. E, portanto, com certeza, ainda persiste apesar da lei, ainda persiste essa discriminação racial. Mas vamos ver aqui o que foi que essa lei aí 70, né, aprovada em 93, o que ela foi que mudou, né? A gente percebe que mesmo com a lei 70, aprovada em 93, ainda existem muitos conflitos entre índios e negros. Por quê? Esse conflito se dá entre índios e negros pela posse das terras no campo. Então, você vê que aí, né, mesmo com toda essa promulgação aí, dessa aprovação da lei, mas mesmo assim os conflitos não deixaram de existir, e aí índios e negros em disputa pelas terras no campesinado. Então, a lei praticamente ela veio ser promulgada, mas você vê aí que mesmo assim não deixou de existir esses conflitos, né? O governo peruano, então, nós vamos ver o governo peruano, o Peru, né, o outro país da América Latina. Como que se deu essa diversidade aí cultural, multicultural, né? Já no Peru, a Constituição, a Carta Magna, ela foi promulgada em 1933, também século XX, né? E o Estado, ele passa a assumir o compromisso com os povos e as terras indígenas. Bem, quando essa carta aí foi promulgada em 1933, qual foi o papel aí do Estado? O Estado, ele passou a assumir o compromisso com os povos e com as terras indígenas, mas mesmo assim, né, a gente percebe que no conteúdo lá do livro, em que traz a história do Peru, a gente percebe que a discriminação entre esses povos aí, em busca dessas terras indígenas, mesmo com este compromisso aí não cessou esse conflito aí, né? Mesmo o país tendo assumido esse compromisso a partir da Carta Magna de 1933, mas o conflito entre esses povos aí continuava e continua, né? Continuou, melhor dizendo, e continua. Enquanto que na Venezuela, como que se dá esse multiculturalismo, né? Vamos ver. 75% da população, né, que a gente sabe lá que 75% da população é parda. Parda significa, né, nós temos aqui a mistura de branco, de índio e de negro. Nós temos também aqui no Brasil uma população parda. E a Venezuela é foi um dos poucos países da América Latina que tem construído políticas de respeito à diversidade étnica e cultural. Mesmo assim, né, que ela construiu a Venezuela, ela buscou essa construção através de políticas públicas de respeito à diversidade étnica e cultural, mas mesmo assim existe, como no Brasil, existe a discriminação entre negros e as demais etnias, porque tem várias etnias lá na Venezuela, oriunda aí dessa mistura de branco, índio e negros, né? Então, o comportamento dela com relação à diversidade existiu, né? Foi um dos poucos países que implementou políticas públicas. Porém, mesmo assim, tal qual os outros, existe a discriminação entre negros e as outras etnias. Já no México, o México a gente está trazendo aqui de maneira bem objetiva, né, para que você entenda objetivamente
como que foi que se deu esse multiculturalismo, essa etnia lá nesses países da América Latina. Então, o México, em sua maioria, como a gente sabe, é composto por espanhóis e por índios. Então, o México é um país mesclado e por espanhóis e índios, né? Então, ele não reconhece juridicamente, na sua jurisprudência, ele não reconhece a diversidade étnica e cultural. Então, um país que não reconhece a diversidade étnica e cultural, o que acontece? Com certeza tem muitos conflitos étnicos e culturais. Afinal de contas, lá é um país, no México, que são 58 etnias indígenas diferentes no país. Então, para você ver que é um número significativo de etnias indígenas. E juridicamente, jurisprudencialmente, né, não existe uma legislação reconhecida no México que justifique a diversidade, que defenda essa diversidade étnica e cultural. Tá? Então, isso é um ponto extremamente negativo, né? Ao contrário do Brasil, que nós temos jurisprudência, né? Então, vamos ver aqui. No Brasil, que é um país também, é o primeiro país em população da América Latina, segundo é o México, né? Então, as políticas multiculturais surgiram no governo Lula. Então, olha só, aqui a gente não está defendendo o governo A, B ou C, a gente está defendendo o que de fato aconteceu do ponto de vista da história. Então, as políticas multiculturais, elas vieram ser implementadas no governo popular, que é o conhecido como governo Lula, em 1990, final do século XX, né? Também tardiamente, né? Você vê aí que o governo Lula, o primeiro governo, né? Ele se deu em 2003. Então, mas a gente já tinha um debate aí em 1990, né? No final do século XX, né? E ela foi ganhando força, foi ganhando forma, foi abrindo um debate nacional, de fato, efetivo, a partir de 2001. Né? E foi se ampliando este debate. Esse debate, ele surgiu em torno dos movimentos de negritude, em torno da sociedade civil organizada. E ele se ampliou no século XXI através da criação de diversas secretarias, né? Essas secretarias, elas foram criadas no primeiro governo Lula, em 2003. E eu tenho certeza que vocês lembram que no governo Lula foi criado o programa Fome Zero. O programa Fome Zero, ele trazia no âmbito das suas diretrizes a transferência de renda. Foi o programa Fome Zero com o escopo lá do Betinho, né, que falava a respeito, que fez o mapa da fome, que trouxe essa discussão da fome. E aí o Lula, ele absorveu esse escopo, esse modelo, a partir da transferência de renda e aprimorou para depois virar o programa de transferência de renda mínima condicionada Bolsa Família. E aí foi no governo Lula em que a Secretaria de Direitos Humanos foi implantada. A Secretaria de Igualdade Racial também. A Secretaria de Políticas para as Mulheres. Infelizmente, neste governo Bolsonaro, como vocês bem viram aí nos jornais, nas mídias, foram secretarias que foram extintas. Olha,
Nós vivemos um governo ultra neoliberal de desmonte das políticas públicas, de desmonte, né, das políticas públicas, e dentre elas, né, foi extinta a Secretaria de Direitos Humanos. É muito triste a gente ver que a Secretaria de Direitos Humanos, que defende os direitos humanos da sociedade, né, foi extinta. Então, até a gente não tem nem a quem recorrer, né? A Secretaria de Igualdade Racial, que trata acerca dos problemas raciais, foi uma secretaria também extinta pelo governo Bolsonaro, bem como as políticas para as mulheres. Então, eram secretarias extremamente importantes, né, que vêm trazer aí as políticas públicas para estes segmentos aí, e simplesmente o objetivo aí que a gente traz, e é triste, né, a gente ver que foram extintas, porque elas tinham um objetivo muito relevante, que era respeitar a diversidade étnica e cultural, né? Então, esse respeito hoje, ele está muito massacrado, porque a gente percebe aí como está bem explícito os ataques à diversidade étnica e cultural, né? Então, nós não temos assim uma secretaria mais em que se possa recorrer por esses direitos aí de igualdade racial, direitos humanos e políticas para as mulheres também. Então ficou assim, nós temos um Ministério da Cidadania, mas que absorveu, né, praticamente tudo, mas ao ser extinto essas políticas aí, essas secretarias, elas ficaram assim sem o cumprimento do seu objetivo maior, né? Também no governo Lula foi criado o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que hoje ele mudou de nomenclatura, que é o Ministério da Cidadania, que é o ministério que está vinculado à política de assistência social, né? Então, é o nosso ministério, digamos assim. A Secretaria de Direitos Humanos, é tão importante a gente entender qual era o papel da Secretaria de Direitos Humanos de promoção de igualdade racial. A de Direitos Humanos era o que ela fazia, qual era o objetivo dela? Era coordenar a política de direitos humanos, criando e apoiando projetos, programas e ações direcionadas a todo e qualquer enfrentamento da situação que envolvia os direitos da pessoa, os direitos humanos da família, da pessoa, né? Então, esse era o objetivo, né? Nós tínhamos projetos, programas e ações direcionadas para os direitos humanos populacional. E da igualdade racial, qual era o objetivo? Era promover a igualdade e a proteção dos direitos de indivíduos e grupos raciais e étnicos afetados pela discriminação e demais formas de intolerância. Então, o objetivo era de promover a igualdade e a proteção dos direitos individuais dos grupos raciais, étnicos, afetados pela discriminação e pela toda e qualquer forma de intolerância, principalmente a intolerância relacionada à população negra, né? Nós vimos aí vários momentos em que várias pessoas são discriminadas. Vimos aí a Maju, né, passou uma reportagem que a Maju foi discriminada em várias situações, chamada de negra, de forma pejorativa. Outra foi essa Thelma do BBB, em que ela mesma falou que, como médica, ela era chamada de tudo, menos de médica lá no hospital onde ela trabalhava. Então, para você ver, hoje a gente não tem mais essa Secretaria de Promoção e Igualdade Racial. Aqui a gente recorrer, aqui a gente denunciar, quando a gente se vê, né, aí discriminado com essas intolerâncias aí relacionadas à população negra. Então, infelizmente, aí é um desmonte das políticas públicas nesse governo neoliberal, que quer acabar com todas as políticas, né, todas as políticas públicas, políticas sociais. E aí,
Essas secretarias também, a Secretaria de Igualdade Racial, ela também desenvolvia aí as políticas afirmativas. O que são as políticas afirmativas? Já vimos na unidade 2 o que significa, mas são políticas públicas direcionadas à população negra, né? E nós temos ainda, né, até então não foi extinto, né, que nessas políticas afirmativas, ela também diz respeito à demanda das pessoas com deficiência e para as mulheres. E para as pessoas com deficiência, nas políticas afirmativas, trata de quê? Da contratação em empresas. Eu acho que vocês sabem que as empresas têm um percentual para contratar pessoas com deficiência. E também os concursos públicos, né? Por exemplo, em Garapé-Miri ou qualquer um outro município, tem um percentual, por exemplo, em Garapé-Miri é 20%, quando nos concursos tem um percentual destinado às pessoas com deficiência. Tudo isso foi respaldado na Constituição Federal. Isso aqui ainda não foi extinto, né? As mulheres, né, tem um percentual exigido para os partidos brasileiros, partidos políticos brasileiros, que todo partido tem que ter 20% de mulheres filiadas. Por mais que essas mulheres não sejam candidatas, mas tem que haver essa cota aí, cota de filiação. Então, vocês sabiam disso? É importante essa discussão, né? Porque é uma discussão bem recente e é importante a gente saber, né, que existe esse sistema de cotas. E as cotas na universidade? Com certeza já ouviram falar que essas cotas na universidade, né? O ano 2000 foi um ano assim que marcou essa etapa das cotas nas universidades, né? E as primeiras foi em 2004, no Rio de Janeiro. E 50% das vagas, elas foram destinadas a estudantes de escolas públicas. Você sabe que as escolas públicas, né, o acesso às universidades desses alunos, ele é muito mais difícil do que um aluno que estuda numa escola particular. Então, nós passou até a partir dessas cotas, 50% no Rio de Janeiro, que foi a primeira, né, em 2004, 50% de vaga a estudante de escolas públicas. Foi um grande ganho isso aí. Principalmente também no ano de 2001, foi um avanço para as políticas públicas, né, no que diz respeito às políticas afirmativas. Né? Olha só, foi instituído em 2001 um sistema de cotas para estudantes negros e pardos, ou seja, 40% das vagas, e aí se iniciou pelo Rio de Janeiro, depois se estendeu para todo o Brasil. Aqui no estado do Pará nós temos esse percentual de 40% das vagas serem para negros e pardos. Isso aí muitas pessoas discordam, mas quem? A elite. A elite discorda. Por quê? Porque o que aconteceu? A elite passou a discordar. Porque esses negros e pardos passou a concorrer de maneira igual, de maneira igualitária, concorrendo com os filhos dessa elite, né? Então, como se fosse... como se os negros e pardos fossem, como não? Na verdade, eles passaram a concorrer de forma igualitária, né? Então, essas etnias e classes sociais, elas sempre foram marginalizadas no Brasil. No Brasil, a nossa Constituição social é por brancos, que são os portugueses, negros vindos da África e também os índios, quando os portugueses chegaram aqui já tinham os índios. Então, essa classe, né, de negros, elas foram aqui
mais de 500 anos marginalizada desde o descobrimento do Brasil, né, que vieram aí na forma de mercadoria, né, trazidas aí e foram aí exploradas pelos brancos, né, como escravos mesmo, né? Então, foi uma forma assim, essas cotas vieram uma forma de colocar de forma igualitária a possibilidade de concorrerem igualmente, de forma igual, né? É uma forma assim de mostrar que essa população marginalizada também tem direito, tanto quanto o branco, né? E aí quem se revolta com isso é a elite. A elite, ela começou a discutir por quê? Porque passou a gerar oportunidade para as camadas sociais menos favorecidas. Essas cotas passou aí a ter uma oportunidade, né, de entrar, concorrer de maneira igualitária com os brancos, né? O que agora os estudantes dessa classe passam a ter os mesmos privilégios da elite e sonham em construir uma carreira. Antes, quando não tinha essa cota, a coisa você só via nas universidades a elite, o branco, né? Porque o pobre de escola pública não conseguia entrar e concorrer de maneira igual, né? Então, essa é a revolta e a elite nunca aceitou este ganho aí. Com relação a essas cotas, sempre vem uma discussão acerca disso, né? Mas foi um grande avanço, disso a gente não pode questionar, né? E o Estatuto da Igualdade Racial, ele foi criado em 20 de julho de 2010. O objetivo era o quê? Era garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa de direitos étnicos, individuais e coletivos e combate à discriminação. Então, esse Estatuto da Igualdade Racial, hoje ele está engavetado, esquecido. Por quê? Com a extinção da Secretaria de Igualdade Racial, deixou-se de cumprir esse estatuto aqui da igualdade racial, né? Mas ele foi assim um estatuto que continha as diretrizes, né, da efetivação aí da defesa dos direitos étnicos, individuais e coletivos, de combate à discriminação. Era um livro, um manual, né, que trazia essas diretrizes, e que era seguido pela Secretaria de Igualdade Racial, mas com a extinção, esse estatuto ficou esquecido, o que também no governo Bolsonaro, foi extinto no governo Bolsonaro, e a gente vê que isso é uma medida ultra neoliberal, né, discriminatória, porque no momento que você extingue uma política pública, você está dizendo que não concorda com isso. Então, quando você diz que não concorda com isso, é porque você está discriminando essa população, né? A minoria. Então, isso é muito preocupante, né? Nós vamos estudar em outras disciplinas o que isso vai trazer a desigualdade social, que é matéria do curso de serviço social. Matéria-prima do curso de serviço social. Mas vamos ver isso mais em outro momento. E as comunidades quilombolas, também chamadas de comunidades tradicionais. Lá em Garapé-Mirim nós não temos comunidade quilombola, mas em Abaetetuba, no estado do Pará, nós temos, né? Ela foi criada, né? Essa política direcionada às comunidades quilombolas foi criada em 2003, né? E são aquelas que apresentam identidades étnicas comuns. Então, as comunidades quilombolas, lá em Garapé-Mirim, por exemplo, que fica nos rios, então são quilombos que se identificam, que têm uma etnia comum, uma etnia igual, né? Diferentes das demais existentes no país. Então, tem culturas iguais, né? Tem uma identidade étnica e comum e cultural igual, né?
comum. Por quê? Porque se identificam, é uma comunidade que se identifica, né? Então, essas comunidades quilombolas e tradicionais têm, a partir da igualdade racial, né, a partir da Secretaria de Igualdade Racial, tinha recursos para programas, projetos, serviços e benefícios. Inclusive, em Abaetetuba, a gente tem o CRAS Quilombola, que atende essas comunidades quilombolas lá em Abaetetuba, né? Lá nos rios, né? São comunidades quilombolas e que tem uma política direcionada, política pública direcionada para essa demanda aí, né? E aí nós trazemos até uma foto aqui, né, das políticas multiculturais, são multiculturas, né? De uma diversidade étnica. Então, qual é o objetivo dessas políticas multiculturais? É reduzir justamente as desigualdades de oportunidade entre os diversos grupos e classes sociais brasileiras. Esse era o objetivo, né, das políticas multiculturais. Então, no momento que você extingue uma secretaria de igualdade racial, é como se eu dissesse assim, bem, eu não tenho mais como reduzir essas desigualdades de oportunidade. Agora é como se fosse cada um por si e Deus por todos, né? Então ficou muito complicado essa extinção, porque é uma forma de demonstrar que hoje nós não temos a quem recorrer com relação a essa política pública aqui, né, gente? Isso aí é complicado. O tópico 2, meus alunos, tá? Nós vamos trazer aí no tópico 2 desta unidade 3, as desigualdades e violência de gênero no Brasil. Então, é um tópico, assim, muito bom para a gente discutir, para a gente entender. Não é um tópico difícil, tá? E aí, o que a gente traz aí no âmago deste tópico? Que nossa sociedade, ela é culturalmente plural. O que quer dizer isso, nossa sociedade é culturalmente? Porque nós temos várias culturas, nós temos a cultura africana, nós temos a cultura nordestina, nós temos a cultura do norte, Garapé-Mirim nós temos a cultura. Então, você vê que nós temos uma cultura, várias culturas, é uma pluralidade de cultura. Mas, por outro lado, essas culturas, nós vamos perceber que dentro dessa multicultura que nós temos, nós também somos socialmente desiguais, né? Os desafios aí sociais são inúmeros para a gente travar aí essas desigualdades e violência de gênero que existe no Brasil. Então, o tópico 2, ele também vem trazer aí uma discussão acerca do reconhecimento da injustiça e a desigualdade que está estruturalmente alicerçada na realidade brasileira. E entender também o ponto de vista de gênero e das relações étnico-raciais. Então, esse tópico 2, ele traz esses dois objetivos aí, né? Que nossa sociedade é um debate que vai mostrar a partir de então que nossa sociedade é culturalmente plural, mas socialmente desigual. E dentro desse contexto aí, nós vamos buscar aqui entender que existe uma injustiça e existe também uma desigualdade, né? E essa desigualdade, ela tem um ponto de vista aí de gênero. É uma desigualdade de gênero. Você vê o que é uma desigualdade de gênero? É que você vê que existe uma desigualdade de oportunidade entre um homem e uma mulher. Eu citei, inclusive, na aula passada, que naquele ônibus que vai para Igarapé-Mirim tem um motorista homem e um motorista mulher. Os dois executam a mesma atividade. No entanto, a mulher, segundo a minha pesquisa, a mulher, ela recebe bem menos do que o homem para exercer a mesma atividade. Isso é o quê? É uma desigualdade e até uma forma de violência, né, para um direito dessa mulher, né, uma desigualdade de gênero. Isso aí está estampado no Brasil, né? Então, com base nisso, nós vamos ver aqui
que nós precisamos aí denunciar essas diferenças socialmente construídas entre os gêneros, né? E aí a gente traz um termo que ele é muito discutido, que é o feminismo, né? Dentro dessas diferenças socialmente construídas entre gêneros, nós trazemos aí uma terminologia, né, que é muito debatida hoje nas redes sociais acerca do feminismo. E o que é esse feminismo? Junto de movimentos políticos, sociais, ideologias, né? E também filosofia que tem como objetivo comum os direitos equânimes, ou seja, os direitos iguais, né? Os direitos iguais e uma vivência humana por meio do empoderamento feminino. Então, o que acontece aqui, né? A mulher hoje, né, no século XXI, ela vem cada vez mais se empoderando dos padrões patriarcais, né, o que são esses padrões patriarcais? É que nós viemos de uma sociedade eminentemente machista, em que o homem, a família, na sua constituição, na sua formação social, o homem era o cabeça da casa, né? O homem que era o responsável por tudo. Então, esse padrão de família, ele foi quebrado, ele vem sendo quebrado, ele vem sendo debatido aí, né? E por isso mesmo ele busca trazer um conjunto de movimentos políticos, sociais e ideologias com base também na filosofia que tem esse argumento, que tem esse entendimento que os direitos são equânimes, ou seja, os direitos são iguais, né, entre o homem e uma mulher. Mesmo a gente sabendo que a gente veio de uma sociedade patriarcal, né, que tem toda uma normatização do conceito de família, em que a mulher era a dona da casa, que tomava conta da cozinha, né, que tinha um papel definido. Esse era o contexto que nós viemos aí dessa formação social. E é por isso que a gente vai discutir, o livro vem trazendo aí a relação entre gênero na sociedade brasileira atual. Nós percebemos que no Brasil a população feminina é maior do que a masculina. Segundo o IBGE 2010, a nossa população feminina é de 51,2%, ou seja, maior do que a população masculina. Mas qual é a lógica e a relação entre gênero na sociedade atual? A nossa lógica, ela vem de uma lógica patriarcal, família patriarcal, em que o homem tem uma função, a mulher tem outra função. Qual é a função da mulher? É criar as crianças, tomar conta da casa, fazer a comida, né? Aquela mulher que era subservente ao homem, né? Só que na Constituição de 1988, o que foi que ela trouxe no seu texto? Ela redefiniu o conceito de igualdade entre homem e mulher, com reconhecimento explícito das diferenças e da condição de desigualdade da mulher na sociedade. Então, ela vem trazer um conceito, né, um novo conceito de igualdade entre homem e mulher, reconhecendo a diferença das condições de desigualdade da mulher na sociedade. Então, a gente percebe que existe ainda, com certeza, principalmente dos interiores, a gente percebe claramente que essa condição de desigualdade, ela ainda é latente, em que muitos homens não deixam a mulher trabalhar por ciúme, por isso, porque ela tem que estar em casa, ele é o provedor, e como provedor, o papel é como se o papel fosse definido, né? Então, isso já está enraizado nas heranças culturais e nas dinâmicas das diferenças de gênero. A dominação masculina, ela sempre, desde a formação do Brasil, a dominação masculina era latente, né? A misoginia, a gente vai ver o que é essa palavra hoje tão empregada no século XXI, né? Por outro lado, também,
as muitas formas de violência e desigualdade persistem em nosso quadro social. A gente percebe nos municípios, lá em Garapé-Mirim mesmo, a gente percebe aí a violência relacionada aí à mulher, fruto dessa desigualdade que a gente tem no nosso quadro social, né? Então, é por isso que nós estudamos aí essa relação entre gênero na sociedade. Por isso que este livro ele vem retratar, né, essa relação aí multicultural e contextualizando a relação entre gênero na sociedade brasileira atual, porque existe essa discriminação, né? E esse termo misoginia, hoje tão empregado, né? Hoje muito empregado nas mídias, discutido, é importante a gente entender o que vem a ser misoginia, nada mais é do que a repulsa, o desprezo ou ódio contra as mulheres, né? Então, tem verdadeiras retaliações, né? Tem homens que que matam em nome da repulsa, do desprezo, do ódio mesmo contra mulheres, né? A gente vê isso muito explícito nesse governo aí, né? Foi antes de ontem, você viu aí numa reportagem que ele se dirigia para uma mulher, né? De forma discriminatória, com desprezo, com ódio, né? Então isso significa o quê? Misoginia, que é justamente uma repulsa, né? Acha que a mulher sabe menos. Você vê que no governo Bolsonaro, uma análise que a gente faz geral aí, não tem uma mulher no seu ministério. Então, é como se a mulher, agora que eu lembro que tem duas, né? Duas, quer dizer, a Damares foi substituída, agora tem uma, que é a Regina Duarte, que também já vai ser substituída por um homem. Então, para você ver que isso aí é como se a mulher fosse menos inteligente, menos capaz do que o homem. Então, esse significa o termo misoginia, tá? E a violência de gênero? O que é a violência de gênero, gente? A violência de gênero, ela traz aí o contexto contra as mulheres, os gays, as lésbicas, os transexuais e qualquer outro agente relacional do universo não heterossexual. A violência de gênero, você vê aí violência contra mulheres, você vê aí nas mídias, né, as violências contra os gays, contra as lésbicas, né? Então, as lésbicas, né, os transexuais, então, tudo essa minoria aí, hoje, ela não tem uma política específica, né, para essa minoria. Então, você vê que não tem nem como eles arbitrarem um direito, porque direitos humanos, a Secretaria de Direitos Humanos foi extinta, então ficou assim, a Deus dará essa violência de gênero, ela tem se intensificado mais, né? E de forma discriminatória. Então, a crítica que a gente faz é que hoje a discriminação contra os gays, contra as lésbicas, contra os transexuais é muito grande, né? Então, você vê aí, né, que tudo isso gera uma violência, gera violências, né? E essas violências aí, ela tem se estampado nas mídias, né? O tipo de violência que a gente percebe aí, né, que existe. Com essa demanda aí que nós vimos, mas também contra a mulher, né? Violência física, sexual, psicológica, patrimonial, tudo isso são tipos de violência que eu atendo lá na delegacia e que a porta de entrada dessas violências é a delegacia e que a mulher chega para fazer um boletim de ocorrência, muitas das vezes ela nem chega, porque ela tem medo, né? Então, eu trouxe aí até umas fotos aí, olha, da violência aí, moral, da violência física, da violência patrimonial, que é quando o homem, ele quebra, pega, confisca o celular da mulher, confisca seu cartão, quebra os pertences, quebra as coisas da casa, né? Então, isso é violência patrimonial, não só com o companheiro, mas também o namorado,
né, que já tem ou então uma pessoa que vive em união estável. Então, são essas formas de violência física, sexual, psicológica, patrimonial, moral, parece assim que está bem distante de mim, ou bem distante de você, mas ela existe e muito. E lá em Garapé-Mirim a gente tem um mapa do quantitativo que ocorre, e ocorre com muito mais frequência na zona urbana do que na zona rural. Talvez seja porque as mulheres da zona rural são mulheres que dependem dos seus maridos e têm medo de denunciar, porque é uma mulher doméstica, né, que vive subserviente ao marido, ao seu companheiro. Talvez seja por isso que os números com relação à zona rural são menores do que relacionado à zona urbana. Então, a falta de representação das mulheres na política brasileira, o que você acha disso aí? A gente sabe que tem um percentual necessário, né, para que tenha mulheres envolvidas na política. É uma cota, é uma exigência, é uma cota. Mas a gente vê que hoje poucas são as mulheres que se envolvem, né, com a política brasileira. São mulheres que não gostam nem de discutir a política brasileira, né? O que se interfere na nossa vida. É importante que a gente possa estar aí nessa disputa política. Isso tudo é importante, né, gente? E o tópico 3 é o último tópico aí que a gente vai trazer. O tópico 3 são as desigualdades brasileiras em torno da raça, né? E aí, nós vimos aí que o Brasil, na sua estrutura inicial, na sua formação social, política e econômica, foi formado por portugueses, africanos e índios. E a pergunta que fica aí, o povo brasileiro, você acha que o povo brasileiro é racista? Manifesta algum preconceito de cor? A gente vê isso. A gente já viu isso aí, que, né, preconceito, até com a Maju, que é aquela moça que fala no jornal hoje, aquela jornalista, ela mesma já foi vítima de preconceito. Então, o preconceito, ele não tem classe social, está em todas as classes, né? O preconceito, na verdade, gente, ele não é racial. O preconceito, ele é mais social contra os pobres, porque quem mais sofre preconceito são aqueles pobres negros, né? Então, esses aí são os que mais sofrem. Então, ele não é só racial, ele traz aí embutido um aspecto social. E o que é racismo? Racismo, ele nada mais é do que atributos naturais ou culturais e que organiza esses atributos em uma hierarquia de superioridade e inferioridade. É eu me achar superior àquela pessoa que tem uma outra cor de pele. Então, segundo Zabaida, 1996, página 64, ele traz aí esse conceito de racismo, né? Que eu, branco, me sinto superior àquele ali, principalmente quando aquele está estampado ali, que ele é de uma classe mais pobre. Então, o pobre, ele sofre dois preconceitos, por ser pobre e por ser negro, né? Então, isso aí, segundo Zabaida, esse aí é o conceito de racismo. E aqui ele traz aí ao final deste tópico 3 aí, ele contextualiza, ele vai contextualizando o autor nesse capítulo aí, nessa unidade 3, no tópico já 3, ele contextualiza as relações étnico-racial, ele vai trazer a relação da raça e da pobreza, né, a naturalização das desigualdades sociais, né? É como se a pobreza se naturalizasse com base na raça, né, na etnia, né, que as desigualdades sociais são as causas profundas das distâncias sociais e econômicas entre brancos e negros, né? Então, ele vem contextualizar e trazer esses aspectos aí da raça e da pobreza, né? Por outro lado, ele também, o autor, aí nesse tópico 3, ele vai contextualizar a violência
né? E o movimento negro, a violência, ele vai falar acerca da violência social e racial, que atinge quem? Atinge principalmente, gente, os jovens. Os jovens, principalmente o jovem pobre lá da periferia, né? Eles são aqueles que mais sofrem situações de violência, né? Então, se você for fazer um levantamento, tem esse levantamento aí quantitativo no livro, explícito aí, para você ver que os jovens, eles sofrem essa discriminação aí, né? E o movimento negro, ele vem fechar esse contexto aí, desse aspecto aí do terceiro tópico, ele vem trazer aí que o movimento negro, ele culminou a partir do Quilombo dos Palmares, né? Que foi um território livre, onde esses negros, eles discutiam a sua crença, né, com mais liberdade. Então, o Quilombo dos Palmares, eles como se estivessem, se sentissem livres, né? E foi daí que veio a religião das matrizes africanas, em que lá eles tinham a sua religião, as suas danças, as suas culturas, tudo isso aí é um local em que esses negros se sentiam livres, né, para a sua religião, a sua cultura, a sua culinária, né? Então, o autor ele vem contextualizar essas relações aí étnico-raciais. E aí, gente, eu trago aqui ao final desse vídeo aqui, né? Essa frase aqui, que todos perdem quando o racismo entra em campo. Então, aqui o tópico 3, ele vem trazendo explicitamente, aí a unidade 3, né, as questões multiculturais relacionadas às questões étnicas, direcionada à discriminação como um todo, né? A discriminação daquele que está ali na situação de pobreza, as desigualdades raciais, a discriminação da mulher nos mais variados tipos de violência, a discriminação da negritude, né, que culminou com o movimento negro. Então, traz aí também o debate do racismo, que o racismo, a gente percebe claramente que nosso país é um país racista, né? E aí a gente tem o dia 21 de março, o Dia Internacional contra a Discriminação Racial. Então, é importante a gente trazer este entendimento contextualizado acerca da discriminação, né? A discriminação, ela está implícita aí, as desigualdades, a desigualdade das raças e suas mais variadas formas de violências, que nós trouxemos aí quais são os tipos de violência. E também, quando se fala em desigualdade racial, a gente também está falando, também das desigualdades entre o homem e a mulher no seu contexto social, né? Em que a gente tem esse país eminentemente machista, em que a mulher é aquela, né? A mulher que foi criada para ser a doméstica, a mulher do lar, aquela mulher do lar, né? Em que parece assim que ela não tem o mesmo desempenho do marido na sua forma equitativa, na sua forma igualitária. Então, gente, esse aqui foi um resumo geral acerca dessa unidade 3, tá? E aí, eu sempre faço as minhas lives aí no Instagram, meu Instagram é nice.pinheiro01, meu Facebook é Nice Pinheiro, acessem lá, porque eu trago vários assuntos relacionados ao serviço social e sempre estou trazendo as lives aí no Instagram, nice.pinheiro01. É importante a gente trazer essa discussão aí, né, para que um debate onde a gente possa estar
trazendo outros temas